Tá, vou falar aqui de suprarrenal. Começando que a função dela é manter o metabolismo aí, né? Regular o metabolismo e manter os órgãos, o organismo aí em situação de estresse. Através de síntese de corticoide, né? Como cortisol, catecolamina, adrenalina e noradrenalina. Lembrando que aqui ele não fala de adrenalina e noradrenalina, não. Ele fala mais da parte da corteza aí, de cortisol, aldosterona e andrógeno, certo? Então, adrenalina e noradrenalina ele não fala tanto aqui. O que a gente precisa entender é que a suprarrenal está dividida em medula, certo? Então aqui é medula e aqui é a corteza, o córtex. Já esse córtex está dividido em três partes, três zonas. Zonas reticular, fasciculada e glomerular. Glomerular é aldosterona, fasciculada é cortisol e reticular é andrógenos fracos, aí androstenediona, certo? Já a medula é catecolamina, adrenalina e noradrenalina. Então a gente tem aqui a corteza, zona glomerular, aldosterona, zona fasciculada, cortisol e zona reticular, ele pode botar esse nome aqui, né? De hidroepiandrostenediona ou androstenediona. Já a medula não fala aqui catecolaminas, né? Que é adrenalina e noradrenalina. Lembrando que na glomerular, que é a aldosterona, ela é estimulada pela angiotensina 2. Já na zona fasciculada, que é o cortisol, é estimulado pelo ACTH, né? Então, lá na hipófise, né, no hipotálamo, libera CRH, que atua lá na hipófise, liberando ACTH, que aí vem aqui na zona da corteza da suprarrenal e libera o cortisol. Já a aldosterona é estimulado por angiotensina 2. Lembra lá no rim, libera a renina, que se converte em angiotensina 1. Aí lá no pulmão, pelo ECA, se converte em angiotensina 2. E essa angiotensina 2 vai estimular a aldosterona. Então essa aldosterona ela tem a função de reabsorver sódio e liberar potássio mais hidrogênio aqui, ó, K+ e H+, certo? Então enquanto ele absorve o sódio, ele libera potássio e libera hidrogênio. E aí justamente absorve sódio porque a gente quer que esse sódio puxe a água, né, para aumentar a pressão arterial, aumentar o volume sanguíneo aí, aumentando a pressão arterial. Lembra que o antidiurético, que é a vasopressina, ou também chamado de ADH, ele abre a aquaporina para a entrada de água. Já a aldosterona, ela suga ou reabsorve o sódio para, consequentemente, também puxar a água. Já o cortisol vai atuar aí na produção de glicose, lipólise, né, lipogênese, e também intervém no crescimento, a gente vai ver mais detalhado lá embaixo. Tá? Além também de ajudar na parte de calcificação, né, de calcificação dos ossos aí. Já aqui na zona reticular, que é esse dehidroepiandrostenediona e androstenediona, está relacionado aí mais com o crescimento, na fase de crescimento, né, de puberdade, aí também ajuda no desenvolvimento da puberdade. Relacionado a crescimento de pelos da axila, pelos da região pubiana, enfim, certo? Mas a gente vai ver detalhado, certo? Então, aldosterona via angiotensina 2, cortisol via CRH, ACTH. Eu coloquei aqui que de todas as esteroides se produzem a partir do colesterol, 80% é sintetizado a partir do LDL. Só uma informação. Aqui foi o que eu falei agora sobre o cortisol. E aí via CRH ativa o ACTH, ativa o cortisol, e esse sim cortisol vai atuar nessas regiões aqui. Então ele vai promover a quebra de lipídio aí. Lembrando que o cortisol ele tem uma função antagônica da insulina. Na verdade, ele também bloqueia a atuação da insulina, certo? Ele é como se fosse aí o glucagon, só que ele é mediante estresse, né? Então, o glucagon é um meio de equilíbrio dessa insulina. Já o cortisol não. No estresse, ele libera essa carga e acaba criando aí, né, o catabolismo aí, principalmente de proteínas, de
liberando essas proteínas dos músculos, por exemplo, os aminoácidos, para serem convertidos em glucose no fígado, liberando os ácidos graxos, né, para serem convertidos no fígado, e tudo isso transformar em glicose, por isso que ele chama aqui, ó, de gluconeogênese, certo? E também atua aí no sistema imune, fazendo a supressão, né, das células imunitárias. O cortisol, que é na zona fasciculada, eu coloquei aqui, que tem uma secreção diária de 20 miligramas, né? E concentração é em 12 nanogramas aí. É os níveis. E o aldosterona, que é da zona glomerular, né? Ele tem aí uma concentração aí de 6 nanogramas, com uma secreção diária de 150 a 250 nanogramas. Perceba que eu coloquei aqui que a cada uma molécula de aldosterona libera 200 de cortisol, ou seja, perceba que o cortisol ele é bem mais em quantidade, porque ele é miligramas, né? Então ele tem muito mais quantidade do que a própria aldosterona aí. Só a nível de informação. Funções da aldosterona. A aldosterona, como eu falei, reabsorve sódio, porém acaba fazendo o quê? Eliminando potássio e hidrogênio, certo? Justamente esse sódio é para aumentar a água, certo? H2O, aumentando o volume sanguíneo e controlando a pressão arterial, subindo essa pressão arterial. Também ele está relacionado aí com a questão de absorção de sódio no colo, ou seja, além de absorver o sódio renal, né, não eliminar esse sódio, ele atua nas células aí intestinais, absorvendo mais sódio aí, principalmente no colo aqui. E aí o que acontece quando você tem um excesso de aldosterona? Você elimina também em excesso o quê? Potássio e hidrogênio, certo? Ou seja, se eu elimino muito potássio pelo excesso de aldosterona, eu vou ter uma hipopotassemia. E isso vai me gerar consequência, que é a alteração aqui, ó, na excitabilidade muscular. A gente sabe que o potássio ele é intracelular e faz parte do processo de contração, do potencial de ação do músculo. Então, se eu tenho pouco potássio, vai atrapalhar na excitabilidade, ou seja, vai ter debilidade muscular na contração. E o hidrogênio está relacionado a isso aqui, ó. Se eu elimino muito hidrogênio, eu torno esse sangue aqui, ó, alcalino, certo? Ou seja, pela excreção, o meu pH ele vai elevar. E o pH elevado causa uma alcalose metabólica. Então, o excesso de aldosterona pode gerar uma alcalose metabólica. Aqui também, a hiperpotassemia está relacionada à deficiência. Ou seja, se eu tenho pouco aldosterona, eu vou acabar retendo muito potássio. E isso também vai me gerar debilidade na contração e arritmia, vai ter uma excitabilidade muito rápida desses músculos, além também de diarreia, porque esse potássio ele vai atuar aí bloqueando a absorção de água dentro do intestino, e esse acúmulo dessa água gera uma diarreia aí, certo? Então perceba que o potássio ele também gera debilidade nas contrações musculares, tanto pela falta ou pelo excesso, certo? Lembrando aqui que é a angiotensina 2 que estimula a aldosterona, certo? Mas ele diz aqui que esse ACTH é necessário para a secreção de aldosterona quando o seu efeito regulador é mínimo, tá? Regula, mas quando é mínimo. Mas o certo é, para não confundir, a angiotensina 2, aldosterona. ACTH é cortisol. Aí sim, falando agora do glicocorticoide chamado cortisol, lembrando que aldosterona é mineral corticoide, glicocorticoide é cortisol. É da zona fasciculada, certo? E a função dele é justamente estimular a gluconeogênese. Lembrando aí, eu acho que eu confundi até no outro vídeo que eu falei lá, mas depois a gente vê isso direito. Se eu ver aqui na questão pancreática, deixa eu ver se eu consigo rapidinho aqui abrir. Justamente eu falei disso aqui, ó. Inibe a gluconeogênese e daqui a pouco eu corrijo isso aqui, certo? Eu entendi mais ou menos o que foi que ele falar. Porque assim, ó, a insulina, ela a gente viu aqui, ó, que ela atua na proteína e inibe no catabolismo, né? Ou seja, ela impede que eu use o aminoácido dos músculos convertendo em glicose, certo? Então eu confundi o termo, ou seja, converter aminoácido em glicose, converter aqui, ó, lipídio
em glicose, né, é gluconeogênese, certo? É voltar à glicose. Então, inibe essa gluconeogênese justamente porque a insulina, ela inibe o catabolismo. Ela impede que eu use o aminoácido como fonte. Ela quer que eu use a glicose. Já aqui na suprarrenal, certo? Na suprarrenal, ela estimula do fígado, a gluconeogênese do fígado, porque ela principalmente vai usar as proteínas e os lipídios, certo? Como fonte de energia. Então ela vai pegar a proteína, que é aminoácido, e lipídio, que são os ácidos graxos, e converter isso aqui lá, pedir para converter lá, né? Atuar no metabolismo para pedir para o fígado, né? Converter, ou seja, acontecer gliconeogênese para disponibilizar mais glicose no sangue. Se a aldosterona tem função de captar sódio para aumentar a pressão arterial por conta da entrada de água que vem junto com esse sódio, o corticoide ele tem função de disponibilizar açúcar na corrente sanguínea, pegando dos ácidos graxos e pegando principalmente das proteínas, certo? O problema é que ela não deixa ninguém consumir essa glicose, né? Ela disponibiliza na corrente sanguínea, mas é como se ela dissesse assim, deixa, eu vou usar onde eu preciso aqui, que geralmente é o cérebro, né? Geralmente a gente precisa mais para o cérebro, então ela bloqueia as células do sistema imune, ela bloqueia que as outras células usem essa glicose, ela só disponibiliza na corrente sanguínea para um caso de extrema necessidade ali, né? Uma questão de estresse, assim, onde você vai, de fato, precisar utilizar isso. Então, ela dá esse pico justamente para criar essa disponibilidade. Por isso que ele diz assim, ó, mobiliza aminoácido dos tecidos, exceto do fígado, certo? Aqui, ó, exceto do fígado, então ela pega dos músculos, de todos os outros tecidos, exceto do fígado, reduz a velocidade de utilização da glicose, eu vou definir aonde eu vou usar, aumenta, né, as enzimas que vai fazer essa gliconeogênese dentro dos aminoácidos e ácidos graxos dos músculos, e também aumenta a glicemia, justamente porque aumenta essa conversão de aminoácidos e ácidos graxos em glicose para poder disponibilizar no sangue, certo? Aí, sobre o efeito do cortisol na proteína, justamente uma menor síntese de proteína, porque ela vai ter um maior catabolismo, ela vai pegar toda essa proteína para virar glicose, exceto dos hepatócitos, certo? Já diz aqui que no hepatócito ela aumenta a produção de proteína, ao invés, né, de diminuir aqui, certo? Perceba que a menor é todas as células. Aqui no fígado ela não usa o aminoácido, né? Não transforma em aminoácidos dessas proteínas, e muito pelo contrário, ela ainda faz aumentar no fígado, certo? E não cita quais são essas proteínas. O efeito dele agora na gordura, perceba que o efeito dele na gordura é justamente mobilizar, né, esse ácido graxo para gerar energia, certo? Ou seja, transformar em glicose. O que acontece é que esse excesso de glicose gera uma consequência, né, por uso prolongado, ou por estresse prolongado, ou por uso de corticoide, né, que é o próprio cortisol aí, acaba provocando obesidade, porque eleva o nível de açúcar na corrente sanguínea, e acaba armazenando aí, né, na região do pescoço e na região aí do rosto, né. Então, coelho de búfalo e cara de semiluna é uma característica. O estresse, ele provoca a liberação de ACTH, né? E aí libera o cortisol. E que tipo de estresse? Uma infecção, uma cirurgia, uma infecção de substâncias, uma substância necrosante, na verdade, né? Provavelmente são esses dois. Uma enfermidade debilitante, o sistema simpático, ou seja, a adrenalina, acaba liberando junto ali cortisol também, certo? Então tudo influencia até por estar na mesma região lá. Inflamação. Ele bloqueia a inflamação, né? Como eu falei, ele tem ação supressora, né? Fazendo o quê? Estabiliza as membranas e impede a liberação de enzima que provoca a inflamação. Então ele impermeabiliza os capilares, diminui a migração de leucócito, né, leucocitária, também de linfócito, também a liberação de interleucina, né, também tem relação um pouco, portanto, aumento da temperatura. Então,
acaba aí bloqueando o sistema imunológico, justamente na parte de leucócitos, linfócitos e a liberação de interleucina, que falam mais repetidos os efeitos, né? Bloqueia a reação inflamatória, reduz linfócitos eosinófilos, prevenção do rechaço imunitário em órgãos transplantados, fomenta também a produção de eritrocito. Isso aqui é novo, certo? Mas os principais são assim, ó. Pico de cortisol está entre 8 da manhã e 10, então se ele botar 8 é 8, entre 8 e 10 é 8 e 10. É o pico aí, depois vai descendendo. E agora sobre andrógenos fracos, que fica na região reticular. Esses andrógenos fracos estão relacionados aqui, ó, com desenvolvimento de órgãos sexuais e também pelos púbicos e das axilas. Está relacionado mais também na questão da vida fetal, né, do desenvolvimento fetal. E, como eu falei, né, secreta na corteza suprarrenal, justamente na região fascicular. Adrenalina e noradrenalina ele não fala aqui. Então, a princípio é isso aí. Tamo junto, valeu.